Fala pessoal, bem-vindos a esta análise detalhada de Iracema. A ideia principal aqui é muito simples: funcionar como um verdadeiro segundo cérebro para quem vai encarar os vestibulares, os concursos públicos e o Enem. Vamos direto ao ponto para dominar de vez esse clássico do José de Alencar. Muita gente olha para esse texto do século XIX e acha super intimidador logo no primeiro contato. Mas calma, entender o exato motivo das bancas examinadoras amarem tanto esse livro é, sem dúvida, o primeiro passo para o domínio total do assunto. Para isso, o roteiro é bem direto. Tópico 1, a obra e seu contexto. 2, o enredo. 3, romantismo e indianismo. 4, a prosa poética. E por fim, 5, a alegoria do Brasil. Começando logo pelo tópico 1, a obra e seu contexto, e essa ideia fundamental de construção de uma identidade nacional. Publicado lá em 1865, no auge do Império Brasileiro, o livro traz o subtítulo Lenda do Ceará. E a palavra lenda aqui é a chave, tá? O Alencar não estava nem um pouco preocupado em ser um historiador rigoroso ou um documentarista. A verdadeira intenção dele era criar uma história de origem heróica, algo mítico para o estado do Ceará, justamente para dar ao povo aquele senso de orgulho e pertencimento. Agora, muita atenção a esta linha do tempo dupla, porque é aqui que muita gente escorrega na prova. A história que a gente lê acontece lá atrás, entre 1603 e 1611, nos primórdios da colonização. Mas a obra em si foi escrita e publicada muito depois, em 1865. É essencial separar o tempo da narrativa do tempo da escrita. Seguindo em frente, tópico 2, o enredo de Iracema, um trágico choque de mundos. A narrativa funciona como um épico superacelerado sobre um amor proibido e um baita embate cultural. A trama central avança voando por 4 passos vitais: o encontro inesperado de Iracema com o português Martim na mata, o amor consumado e a fuga deles, as batalhas viscerais entre as tribos rivais, culminando ali no nascimento do filho do casal e na morte super trágica da Iracema. E no meio dessa confusão toda, tem uma divisão geopolítica que é figurinha carimbada nos exames. De um lado, temos os Tabajaras, a tribo da Iracema, que ficava no interior e era aliada dos franceses. Do outro lado, os Pitiguaras, a tribo do guerreiro Poti, localizada no litoral e aliada dos portugueses, como é o caso do Martim. É importante ter esse mapa mental bem claro. O grande motor dramático da história surge de uma escolha profundamente romântica da protagonista, que não tem volta. Iracema sacrifica absolutamente tudo: o dever coletivo, a honra da própria tribo e até o segredo sagrado do licor de Jurema, tudo em nome de um amor individual pelo Martim. Essa quebra das regras, já que ela era uma sacerdotisa virgem, é o que empurra a história para um final doloroso. Isso nos leva perfeitamente ao tópico 3, romantismo e indianismo e o herói idealizado. A definição formal disso despenca nas provas. O indianismo é a primeira fase do romantismo brasileiro. A ideia central aqui é elevar a figura indígena a um símbolo idealizado e heróico da nossa identidade nacional. Pensem assim: a Europa romantizava os cavaleiros medievais nos livros épicos, certo? Como o Brasil precisava construir um passado mítico e glorioso, transformou o nativo no nosso grande herói nobre. E esses heróis têm traços super marcados, uma conexão absurdamente profunda com a natureza, beleza física impecável, bravura suprema e emoções à flor da pele. Iracema é exatamente assim. Ela é retratada quase como uma super-heroína do século XIX, menos como uma pessoa histórica real e muito mais como uma extensão pura da própria natureza tropical. Partindo para o tópico 4, a prosa poética. Ou melhor, poesia disfarçada de prosa. Dá só uma olhada nessa frase clássica: Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna. Essa imagem visual mostra a genialidade do autor. Ele pega símiles e metáforas emprestadas estritamente da nossa fauna e flora para descrever as personagens. Foi a sacada perfeita para forjar uma identidade linguística puramente brasileira. E é justamente essa escolha de estilo que às vezes assusta quem lê pela primeira vez. A tal da prosa poética é cheia de ritmo, repetições de sons e figuras de linguagem bem densas. Lendo, parece quase um poema gigante. Na verdade, o Alencar queria mesmo escrever um poema épico no começo, o que explica essa musicalidade toda num texto que está em formato de prosa. Para gabaritar na hora da prova, o segredo é bater o olho e identificar esses marcadores técnicos. Um baita uso de vocabulário tupi-guarani,
Aquele ritmo musical super marcado por aliterações, um monte de analogias com a natureza e um narrador em terceira pessoa que sabe de absolutamente tudo. Achou isso no texto da questão? Pode marcar prosa poética indianista sem medo de ser feliz. Chegamos ao quinto e último tópico, o grande clímax da nossa análise literária, a alegoria do Brasil, desconstruindo o mito. Aqui o livro se revela por inteiro. Cada personagem funciona como um símbolo colossal. A Iracema representa a América, a natureza intocada e os povos originais. O Martim é a Europa, o colonizador, e o filho dele, Moacir, é o resultado dessa fusão, o primeiro brasileiro. É literalmente a história das forças que formaram o Brasil, contada numa perspectiva alegórica do século XIX. E tem um macete, um recurso mnemônico sensacional e obrigatório de saber. A palavra Iracema é um anagrama exato da palavra América. As letras foram apenas embaralhadas. Um detalhe elegante que comprova de vez o baita projeto alegórico que o Alencar construiu com esse mito literário. Além disso, o menino Moacir carrega um nome tupi que o próprio livro traduz como Filho do Sofrimento. Isso reflete demais a gênese dolorosa do povo brasileiro durante a colonização. O nascimento dessa nova nação custou um preço altíssimo, o sacrifício e o apagamento da cultura nativa, simbolizado ali de forma superpungente pela morte da Iracema. Na hora de revisar, tenham sempre o número 1 na cabeça. A obra Iracema representa a primeira fase do romantismo no Brasil, retrata o primeiro cearense histórico e estrutura o primeiro grande mito de criação nacional. Tudo começa por aqui. E para amarrar tudo com chave de ouro, eis o checklist mestre pronto para a revisão final. Primeira fase do romantismo, a estética do indianismo, a técnica da prosa poética, a construção do mito de origem e aquele baita anagrama envolvendo Iracema e América. Dominando esses 5 pilares, dá para resolver qualquer questão com total segurança. Encerrando o nosso resumo de hoje, fica uma provocação para todo mundo pensar. Como será que esses mitos de fundação, tão romantizados e idealizados lá no século XIX, continuam a moldar a forma como a gente enxerga a nossa própria identidade cultural nos dias de hoje? Entender a literatura do passado é, de longe, a ferramenta mais poderosa para decodificar a sociedade do presente. Bons estudos e foco total.